Posso ficar assim? Olá, nós somos alunos do Colégio Professora Arruda, do terceiro ano A. Nós vamos apresentar o resumo do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Meu nome é Adriele. Meu nome é Ana Clara. Meu nome é Ana Beatriz. O livro contém 13 capítulos. Ele se passa no sertão nordestino com uma família durante a seca. A gente não leu o livro por completo. Cada uma leu uma parte. Tipo, a Adriele ficou com o início do livro, a Ana Clara ficou com a metade e eu fiquei com o final. Então, nenhuma de nós três sabe como é que ocorreu tudo junto. A gente vai descobrir agora. A gente não conhece a história por completo. Agora a gente vai contar para vocês e vai descobrir como foi a história do início ao fim. Bom, o primeiro capítulo é chamado de Mudança. Ele fala desse período de mudança que a família teve, a família que contém Fabiano, que é o chefe da família, sim, a Vitória, que é a mãe, né, e os dois filhos, a baleia, que é a cachorra, e o papagaio. Este capítulo ele fala exclusivamente do período em que a família ela se muda de uma fazenda que estava com seca, né? E aí ela se muda e ela encontra outra fazenda e ela vai se instalar nessa fazenda. No final desse dia que eles se instalam, a cachorra baleia, ela vai caçar, né? Alguma coisa para eles comer, porque nesse período em que eles estavam no caminho, eles sofreram bastante, eles passaram fome, andaram debaixo de sol, e aí acabaram sofrendo bastante, né? Até tendo riscos de morte, tanto que um filho deles estava com cólera. Então foi um período de muito sofrimento ali. E aí, nessa noite, ela foi caçar e ela encontrou 2 preás que serviram de alimento para a família naquela noite. E eles, a partir dali, eles tiveram uma esperança, né, um fio de esperança que aquele inverno que se aproximava fosse melhor. O segundo capítulo, ele é chamado de Fabiano. Que é o chefe ali da família. Ele conta os pensamentos de Fabiano, o jeito que ele se vê como um bicho que toma outros bichos. Ele fala da admiração de Fabiano por Tomás, né? Tomás, que é chamado de Tomás da Boladeira, Senhor Tomás da Boladeira. Ele fala que esse homem ele era muito sábio, ele ensinava ele e os filhos, né? Algumas coisas, ensinava novas palavras, contos, entre outras coisas. Ele admirava muito esse homem. Só que ele fala que ele não se importa muito com isso de estudos, de saberes e entre outras coisas. Por quê? Porque ele fala que você vai morrer sem levar nada. Então ele não se importa muito com isso. Bom, ele fala que os seus filhos, eles são muito curiosos, eles querem aprender mais. E nesse capítulo também, ele fala um pouco da evolução da família dentro da fazenda que eles se instalaram. O próximo capítulo é chamado de Cadeia, que é um episódio onde o Fabiano ele foi comprar algumas coisas na cidade, né? Porque assim, a Vitória ela pediu para comprar alguns temperos e entre outras coisas. E ele tava com medo de ser enganado porque ele não sabia se expressar. Ele era uma pessoa que ele não sabia se expressar, ele era analfabeto, ele não sabia se defender, então ele acabava sendo enganado por pessoas de má fé. E aí ele estava com muito medo de alguém enganar ele, né? Roubando o dinheiro dele, colocando coisas acima do preço, entre outras coisas desse tipo. E aí, ele, no fim, né, das suas compras, ele foi ao bar do seu Inácio, e ele bebeu algumas doses e acabou saindo. No momento que ele ia saindo, chegou um policial, e ele chamou o Fabiano para jogar baralho. E o Fabiano foi, só que ele foi com o pensamento de que não deveria ir, porque o dinheiro que ele iria usar para jogar, ele poderia usar para outros fins que levariam a sua família
melhores condições, né? E aí ele jogou, ele perdeu nesse jogo, e aí no momento em que ele perdeu, ele saiu sem se despedir. E o Cabo, ele não gostou dessa atitude de Fabiano. Só que no momento em que o Fabiano estava no caminho, ele se lembrou que ele esqueceu de uma coisa lá no bar. Então o que ele fez? Ele voltou, e no momento em que ele voltou, ele encontrou o Cabo. Aí ele encontrou o Cabo, e aí o que aconteceu? O Cabo, ele começou a xingar o Fabiano. Por quê? Porque ele não tinha gostado da atitude de Fabiano, então ele começou a xingar o Fabiano. E aí, o Fabiano, como ele não sabia se expressar, o que ele fez? Ele xingou a mãe do Cabo. E aí, o Cabo não gostou disso e levou ele pra cadeia. Levou ele pra cadeia e falou pro delegado que ele tinha cometido desacato à autoridade. E aí, o que aconteceu? O Fabiano, ele foi espancado, bateram nele e depois ele foi preso. Prenderam ele. E aí, no momento daquela noite que ele tava ali naquela cela, ele pensou na família dele, ele pensou no que ele tinha feito, de tudo isso ocorreu porque ele não sabia se expressar e ele não tinha conhecimento suficiente para se defender. E aí o capítulo se finaliza por aí. E aí vem o quarto capítulo que é chamado Sim a Vitória, que é o nome da mãe, né, da mãe e esposa de Fabiano. Esse capítulo ele conta alguns pensamentos da Sim a Vitória. Ele conta que ela era uma dona de casa, que ela estava com muito medo da cerca que se aproximava novamente. Ela estava com receio, né, de alguma coisa que poderia acontecer, de que eles poderiam morrer ali. E ela ela tinha um sonho. Esse sonho dela, que para ela era coisa que faltava para ela ser feliz completamente, era uma cama. Porque eles dormiam em uma cama de vara. E aí ela tinha esse sonho de ter realmente uma cama de verdade, certo? E aí ela tinha outra preocupação, que era o quê? Era o papagaio. Porque no começo, quando eles estavam nessa caminhada, eles tiveram que matar um papagaio para sobreviver. E aí, ela relembrando, né, porque ela falou assim que ela queria essa cama. E aí, o Fabiano, ele teria que economizar coisas. E teria que deixar, ela teria que deixar de usar sapatos, teria que cortar algumas coisas. E o Fabiano relembrou que ela usando sapatos, ela parecia com um papagaio. E aí, o que aconteceu? Ela se lembrou e ficou remoendo algumas histórias, algumas coisas que deixaram ela meio triste. E aí, o quarto capítulo acaba por aí. Depois disso aí, o que foi que aconteceu, André? Aconteceu que o filho mais novo, ele se inspirou no pai dele, eles já estavam estabelecidos, foi um momento de onde a história, o livro todinho, foi o melhor momento da vida deles. Eles se estabeleceram, moravam em uma fazenda que não era deles, e o filho mais novo, ele tinha como inspiração o seu pai. O Fabiano, ele montou e foi amansar uma égua. Quando ele estava lá tentando amansar a égua, ele caiu, só que ele caiu de pé. E foi aí que o filho se tornou assim, mais admirado a ele. Ele prestava atenção em todos os detalhes. Ele dizia que a cintura do pai dele era a cintura mais importante que tinha no mundo. Aí no outro dia o menino teve a ideia de subir em um bode, imitando o mesmo ato que seu pai tinha feito no dia anterior. Aí quando ele subiu no bode, o irmão mais velho e a cachorro de estimação da família estavam prestando atenção nisso, naquele ato. O cachorro olhou logo com ar de reprovação. O irmão dele também ficou assim, ele vai subir, ele vai fazer algo que não vai dar certo. E foi que não deu certo, o menino caiu. Mas o menino não se desesperou com isso, porque o pai dele também havia caído e ele também podia cair. Ele subiu de novo. Quando ele fez a segunda tentativa, caiu de novo. Só que ele caiu de costas para o chão e aí ele se sentiu um pouco mal. O irmão ficou rindo, a cachorra ficou um pouco, rindo também da forma dela. E foi aí que ele ficou um pouco triste, o menino. Mas teve mais motivos, que ele viu que ele poderia ser um homem, ainda ele não era um homem. E o pai dele sim que era um homem. Aí ele foi para casa e passou a noite pensando que ele queria crescer, e quando ele crescesse, ele seria igual ao seu pai. O sexto capítulo é o filho mais velho. O filho mais velho, contrário do mais novo, ele se inspirava em outras pessoas. Ele não gostava do jeito que seu pai falava, ele não gostava do modo de vida deles. Ele preferia se inspirar no Tomás da Bolandeira, que era um homem
um homem bom para eles, um homem que sabia ler, um homem que ele votava, era um homem culto para a época. Aí o menino se inspirava nisso. E ele foi interrogar a sua mãe, a Sinhá Vitória. Só que a Sinhá Vitória não sabia tantas palavras. E o menino perguntou, até que a Sinhá Vitória falou um palavrão. Ela falou inferno. E o menino achou muito linda, muito bacana aquela palavra. Aí ele ficou perguntando o que era inferno, e a mãe dele não sabia explicar o que era inferno. Falou que era uma coisa ruim. Quando o filho teve mais interesse, ela disse outro nome com ele, outro palavrão, e ele sabia que aquele palavrão ofendia ele. Aí ele saiu junto com a cachorra e ficou triste, isolado em um local, contando para a cachorra que um dia ele saberia qual é o significado daquela palavra tão bonita. O 7º capítulo é o inverno. A família estava bem, eles estavam ao redor de uma fogueira, e o pai contava histórias. O filho mais novo, como sempre, admirava. O filho mais velho, ele tinha dúvida se isso ali era verdade, porque o pai se contradizia em suas palavras. A mãe sempre aquecendo o fogo não se apagar, mas sempre pensando, e eles estavam com medo que a chuva, porque era um momento de fartura, um momento de muita chuva, eles estavam com medo da chuva pegar eles, a inundar a casa deles. Mesmo que eles subissem o morro, porque onde eles moravam era um morro, mesmo que eles subissem, eles ainda teriam que fugir para outro lugar, porque a chuva ia inundar. Chegou um período, que era o período de Natal, e eles foram para a festa. Esse é o 8º capítulo. O nome do capítulo é Festa. Nesse período, eles foram uma noite para a festa. 8º capítulo é Festa. Eles foram para a festa à noite, a festa de Natal, que era na cidade. Eles moravam no interior e foram caminhando para a cidade. Eles vestiram a melhor roupa que eles tinham, eles foram da melhor forma e eles estavam se comportando como pessoas da cidade. Aparentemente, ele era uma pessoa culta também, como as outras pessoas que estavam na comemoração de Natal. Só que no caminho eles estavam assim, agoniados, eles não tinham vontade de ficar com aquelas roupas. Aí eles perceberam que eles estavam só, eles podiam se sentir à vontade. Eles tiraram alguns pertences que não favoreciam eles e quando chegaram mais perto da cidade, eles chegaram em um rio, se lavaram e voltaram os pertences de novo. Chegando lá, o pai, que era o Fabiano, começou a beber e tomou coragem. Ele se tornou um valentão naquele momento. Ele queria brigar com todo mundo, ele lembrou do Soldado Amarelo, que foi o que prendeu ele. E aí foi que ele dormiu em uma calçada. E assim a Vitória ficou pastorando ele e os seus filhos, junto com a cachorrinha Baleia. Ele ficou pensando, sonhando com o soldado, e no sonho ele se vingava do soldado. Ele matava o soldado, ele fazia alguma coisa para vingar aquela prisão injusta. É assim que acaba o 8º capítulo. O capítulo 9 foi o que eu comecei. Particularmente, eu achei o mais triste. O nome do capítulo é Baleia. A cachorrinha da família, nesse capítulo, ela acaba ficando muito doente, cheia de chagas ao redor da boca, com várias partes pretas ao redor do corpo. E sim, a Vitória e Fabiano começam a conversar e decidem que ela não pode continuar assim nesse sofrimento e matam a cachorra. Ele vai e pega a espingarda e as crianças, os dois meninos, já veem todo aquele alvoroço que estava acontecendo e já percebiam o que iria acontecer. Então, sim, a Vitória foi, pegou os dois, colocou para dentro de casa, tampou os ouvidos dele e Fabiano foi atrás de Baleia. Ele deu um tiro, só que acertou na parte traseira da cachorra. Ela saiu se arrastando, chorando e grunhindo de dor, porque ela queria chegar até um lugar que era muito especial para ela. Só que ela se sentia em paz lá e tudo mais. Só que ela não conseguiu chegar nem até a metade do caminho. Ela foi e acabou vendo tipo um céu chegando mais perto dela, imaginando que quando partisse iria poder encontrar vários preás gordos. Então Fabiano se aproximou dela e ela até tipo tentou morder ele, só que ela logo se esquivou, porque ela pensou que ele é o mestre dela, seja como for. Então ela acabou morrendo.
E ele ficou muito triste, porque ele se sentiu como se tivesse matado um ente da família, porque a cachorra já era muito importante para a família deles. O capítulo 10 é contas, porque Fabiano, ele ganhava pouquíssimo dinheiro e ele também ganhava alguns animais, só que como ele gastava muito, ele era muito endividado, ele sempre pegava esses animais que ele acabava recebendo do patrão dele e os vendia de volta, só que com um preço muito pequeno, um preço muito simbólico, que não dava para quase nada. Então ele decidiu pegar uns pedaços de porcos, né, já salgados, e vender. Só que chegou um fiscal cobrando impostos dele. E ele viu já daí que isso não iria dar certo, porque ele inconscientemente já sabia que várias pessoas roubavam ele. Então, mesmo antes de vender a primeira peça de porco, ele já desistiu. Também, sim, a Vitória, ela era um pouco mais astuta que Fabiano. E ela estava fazendo as contas do mês e tudo mais, e viu que as contas dela não batiam com as contas do patrão. Ele foi lá até ele e reclamou. E ele foi e começou a ameaçar ele, porque já que Fabiano e a família moravam na fazenda, ele tinha que se submeter a certas coisas que o patrão colocava por cima dele. Ele até falou uma frase bem forte, que é: quem é do chão não se trepa. Essa frase quer dizer, tipo assim, que já que ele era uma pessoa de baixa renda, sem estudo, ele nunca iria poder chegar a um nível mais superior. Então ele preferiu acreditar, ficar na dele, né? Ficar na dele e acreditar que quem estava errada era a mulher dele e não seu patrão. Já o capítulo 11 é o Soldado Amarelo. Ele foi, estava caminhando porque ele estava atrás de uma égua da fazenda que tinha fugido. Ele foi e encontrou o Soldado Amarelo. Ele sentiu uma forte presença, né? Quando ele se virou, ele encontrou ele. Ele foi e se lembrou do espancamento que ele sofreu quando foi preso. Ele sentiu uma ira muito forte. E como ele estava com o facão na mão, ele pensou em matar o Soldado Amarelo. Já que eles estavam, bem dizendo, meio do nada, ele só poderia matar ele, jogar ele pro lado, e que os urubus iriam comer o resto da carniça dele. Só que ele decidiu que isso era melhor não, porque governo é governo. Porque se ele fosse mexer com um, iria mexer com todos, né? Obviamente, matar uma pessoa. Ele foi e decidiu não fazer isso. Ele acabou retirando seu chapéu e ensinando um caminho para o soldado. Aí, já no capítulo 12, o mundo coberto de penas. Começa com várias aves em torno de uma árvore, que é o mulungu, é um tipo de árvore do sertão. E se a Vitória, como eu já havia dito, ela é muito mais astuta do que ele, ela percebeu que essas aves, como elas são aves de migração, elas vão para cada local de acordo com o tipo de clima e região, ela iria acabar matando o gado, por conta que as aves estavam bebendo da água do gado. Então, sucessivamente, os gados iriam morrer de sede. Ela chegou até Fabiano e contou pra ele isso. Só que como ele era um homem assim mais lesado, ele ficou se perguntando o que é que uns bichinhos com penas iriam fazer para um rebanho de gados. Aí depois que ele veio, entendeu que as aves iriam beber da água do gado e eles iriam acabar morrendo de sede. Então, ele foi, pegou a espingarda, e assim que ele pegou a espingarda, ele foi e se lembrou da cachorrinha baleia, que ele havia matado a cachorra justamente com a espingarda. Então, aquela ira, aquela gana dele por raiva e ódio
subiu para a cabeça dele e ele chegou até essa árvore e começou a dar vários disparos, descontando toda a sua raiva naquele momento. Então várias aves caíram no chão. Ele simplesmente pegou todos, levou para casa para fazer como alimento para a família dele. Ele não conseguia, quando ele ia dormir, ele não conseguia dormir, tipo, quieto, se acalmar, pensar em coisas boas. Ele até tentava, só que ele não conseguia. Ele queria ter uma esperança no coração, só que essa esperança nunca chegava. Sempre acontecia algo de ruim, que ele ficava com os pensamentos totalmente negativos e dormia com a cabeça totalmente pesada, cheia de pensamento negativo. Já o capítulo 13, que é o último capítulo do livro, é Fuga. Aí a seca já tinha chegado, vários animais da fazenda já tinham morrido, já estava tudo muito devastado. Então Fabiano pegou um bezerro, matou e salgou ele. Depois disso, ele foi comigo com a família que eles iriam seguir para outro caminho, iriam embora dali, porque a seca já havia chegado. Assim, a Vitória foi e percebeu que a cachorrinha baleia não iria ficar ali mais com eles, então ela entrou em prantos. Mas logo se recompôs. E Fabiano, olhando todas aquelas bagagens, pensou em pegar a égua do patrão. Só que ele não pegou e seguiu com viagem. Daí já dá pra perceber que ele é tipo um homem muito ignorante, ao mesmo tempo ingênuo, porque ele já estava saindo da fazenda sem avisar o patrão, com várias dívidas que ele não queria conseguir pagar. E óbvio que pegar uma égua não iria fazer a mínima diferença com o patrão, enfrentando toda aquela seca, os animais morrendo. A égua só iria ser um animal a menos em relação à seca. Ele resolveu deixá-lo lá e seguiu com viagem. Eles conversaram bastante durante a viagem. A senhora Vitória sempre puxando o assunto e falou para o Fabiano que ela não queria ter mais aquela vida de ficar parando em um local e outro, e sim que ela queria ficar em um local fixo, colocar as crianças para estudar, para que eles tivessem um futuro bem diferente do deles, que eles pudessem almejar um futuro melhor, uma coisa melhor. Só que Fabiano sempre tinha aquela mente fechada e disse que ele queria que os filhos dele fossem como ele, fosse vaqueiro, que cuidasse da terra, dos animais e tudo mais. Só que ele foi, pensou e viu que possível, que o melhor era seguir os pensamentos de Senhora Vitória. Então eles seguiram em direção ao sul e encontraram uma terra, se estabeleceram e ficaram com gente fortes igual a eles. Esse foi o final do livro. Obrigada por ter assistido. Até o final. Até depois. Tchau, gente. Obrigada.